Olá, seja muito bem-vindo a mais esse My Farm Agrocast. Vamos dar sequência falando um pouco mais sobre as pastagens do Brasil. E nós trouxemos uma grande especialista, uma força no campo, uma força feminina, que é a professora Janaína Martuccello. Grande satisfação receber você, professora, nesse podcast. E a gente está dando sequência num tema que para nós é novo, mas que, sem dúvidas, é um dos cultivos mais antigos que nós temos no Brasil. E aí, prof, é muito legal a gente poder trocar essa ideia de uma maneira muito genuína e poder ficar bem à vontade. E eu gostaria, né, de estender isso para você, que você ficasse bem tranquila, né? A gente está num período aí que se aproxima de muitos tratos culturais, né, que devem começar nas pastagens. E eu queria ouvir um pouquinho mais de você, né, professora, antes de tudo. Quem é Janaína Martuccello e por que tem essa paixão pelos pastos do Brasil? Antônio, é uma alegria estar aqui, né? Eu fico muito feliz com o convite, isso me alegra muito de poder estar aqui falando, né, para quem está te ouvindo, para quem está te assistindo. E eu gostaria também de pedir para você liberar para a gente lá do Forra de Cultura e Pastagem também esse podcast, tá? Tá liberado. Vamos Então, passar aqui, ó, beleza. a produção já. Esse podcast vai ficar disponível na My Farm Agrocast e também no Forra de Cultura e Pastagem. Tá gravado, hein? Beleza, então é isso. Então, para o pessoal do Forra de Cultura também, vai meu grande abraço aí por estar acompanhando. E eu me sinto em casa, realmente estou à vontade, né? Desde que cheguei aqui fui super bem recebida, então muito obrigada a você e toda a equipe. Quem é Janaína Martuccello? Eu sou uma apaixonada por pasto e gosto tanto que eu brinco com os meus alunos que eu até experimento, né? De vez em quando eu pego ali um pedacinho, como um pouquinho, esse é bom, esse é ruim, esse é duro, esse não é. Mas é brincadeira, eu sou uma pessoa apaixonada por pastagens e que tem um sonho. E eu já quero começar, né, nesse podcast dividindo meu sonho com você e com todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente. Todo mundo tem sonho, né? E sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então eu sonho grande, né? Porque vai me dar o mesmo trabalho. O maior sonho da minha vida profissional é que a gente não tem nenhum hectare de pastagem degradada no Brasil. E eu tenho trabalhado todos os dias especificamente para isso. Para que eu consiga levar ciência e tecnologia na área de pastagens para as diversas regiões do nosso país. E acaba que a rede social levou um pouquinho para longe do Brasil também, né? Muitos países da América Latina escutam, muita gente, eu sei que escuta aqui. Né? Então eu estou cultivando esse sonho. Só tem um agravante nisso tudo, sabe, Antônio? Que esse sonho não depende só de mim, né? Porque quando você tem um sonho pessoal, quero fazer uma viagem a tal lugar. Trabalha muito, guarda o dinheiro, se priva de algumas coisas e você realiza o seu sonho. No meu caso, eu preciso de outras pessoas para realizar o meu sonho. Eu não sou dona dos 165 milhões de hectares de pastagem do Brasil e nem sou dona de mais da metade dessa área degradada. Então, eu preciso que os pecuaristas estejam comigo, né, nesse processo. Então, é por isso que eu sou a professora, né, a louca das pastagens, a professora do pasto, né, e sou zootecnista, né, formada na Rural do Rio. Não vou dizer o ano, porque senão eu vou entregar a idade, né, faz tempo. Trabalho na área de pastagens há muitos anos. Né? Então, desde a primeira iniciação científica, ela já foi na área de pastagens, depois veio o mestrado e o doutorado em Viçosa, né? E eu costumo dizer, né, todo mundo quer saber quem é a Janaína, saí da faculdade com um pacote completo, diploma, marido e filho. Tudo durante a faculdade. Tudo durante a faculdade. E aí veio a pós-graduação, pós-doutorado, e aí fiquei um tempo em Alagoas, depois, né, em São João del Rei, onde eu estou agora, a minha casa, né, um lugar que eu tenho muito carinho, a Universidade Federal de São João del Rei. E é isso, eu tenho dedicado a minha vida profissional, principalmente, né, nos últimos anos, a pular os muros da universidade e popularizar a ciência e tecnologia para um bom manejo de pastagens. Que legal, Janaína, porque assim, eu falo isso todo dia nas minhas conversas, não, longe de discordar do que está escrito num livro, né, que é a nossa guia do dia a dia. Mas é o seguinte, eu acredito que não é que você colhe o que você planta. Você não colhe aquilo que você não planta. Então, a partir do momento que você dá início ao seu projeto de extensão, de levar conhecimento para as pessoas, é muito provável que isso vai chegar até você de alguma maneira. Porque você está fazendo isso com atenção, você está fazendo com carinho, com gosto. Então, assim, não é um fardo para você trabalhar com pastagem. Nunca. Não te cansa. Não. Lógico, tem exaustão, precisa descansar, deita, dorme e descansa. Mas no outro dia, o motivo pelo qual você acorda continua sendo o mesmo. Exato. Então, eu acho que, longe de discordar, mas é o seguinte, você não colhe aquilo que você não planta. E se já foi plantado,
agora a gente tem que cultivar, né? Então, se jardim que não cuida, vira mato. Exato. Né? Então, a gente tem que fazer isso diariamente e eu acredito que nós temos e aí eu já estou incluindo a My Farm Agro, né, nesse projeto, de ajudar com que mais pessoas tenham acesso a essa informação rara, de qualidade e de extrema relevância para que nós tenhamos, de fato, né, esse sonho dividido. Sim. Tá certo? Então, fica aqui a extensão da palavra do diretor da My Farm Agro em contribuir com isso. E a gente tem, né, até alguns objetivos em comum. Inclusive, esse podcast, gostaria de agradecer a todas as empresas que viabilizaram esse projeto. Né? Esse podcast está surgindo aqui justamente para a gente divulgar um pouco do trabalho da professora Janaína, difundir conhecimento sobre pastagem, mas também para falar um pouco das nossas iniciativas, né, que nós temos junto, como, por exemplo, o Capim Day de Goiânia e Campo Grande. Então, todas essas empresas que aparecem no fundo na televisão contribuíram, apoiaram de alguma maneira para que os eventos acontecessem. Então, fica aí meu agradecimento. E aí, Janaína, quando a gente fala sobre pastagens degradadas, eu acredito que a gente tem uma lição muito grande de casa a fazer. Por quê? Eu posso ter uma excelente especialista que nem você, eu posso ter excelentes empresas relacionadas a produto, a tecnologia disponível, mas tem algo que a gente não pode fazer, que é a parte do outro. Isso. Que é muito do que você está falando. Como que você enxerga isso no dia a dia? Você acha que o pecuarista em si, ele é muito resistente, que ele acostumou fazer isso daquele jeito, sempre tá bom? Ou ele falta realmente um nível de informação, de conscientização para que o cenário seja diferente do que a gente costuma ver por aí? Então, Antônio, a gente costuma sempre dizer que a cabeça do pecuarista ela é um pouco mais dura do que a do agricultor. Né? Até porque a atividade do agricultor ela tem muito mais risco do que a pecuária. A pecuária tem muito menos risco do que a agricultura. Né? Então, se o cara da agricultura não fizer direito, mesmo com tudo como mando figurino, ele não vai colher. Se ele não colher, ele não paga as contas. A pecuária ela é muito mais flexível, né? Então a pecuária admite muito mais erros. E isso atrasa o processo. Mas eu sou uma pessoa que não gosto de ouvir esse tipo de coisa. Eu não gosto que as pessoas falem isso. Ah, não, a cabeça do pecuarista. Né? Eu costumo dizer assim, eu estou aqui sempre para defender o pecuarista, né? Porque eu entendo, ninguém tem um pasto degradado, Antônio, porque quer. Uhum. Um pasto ele se degrada aos poucos, a gente vai percebendo, você não tem dinheiro para poder fazer uma recuperação, daqui a pouco você chega na fase da reforma, mas o cara não está feliz com aquilo. Ninguém olha um pasto degradado, olha seus animais com baixo score corporal, não ganhando peso, com uma baixa lotação e acha isso bonito. Ele sempre quer mudar. Agora, o cara que para ele está tudo bem, quando ele vê um pasto rapado, quando ele vê um baixo GMD, quando ele vê uma taxa de lotação baixa, ou às vezes uma taxa de lotação alta com baixo GMD, que o pasto não aguenta e acha que está tudo bem, esse é o cara que tem que sair da atividade. Entendi. Esse não tem que ficar. Né? Então, se o cara tem o conhecimento, se ele já viu funcionando, mas se ele continua sendo cético, dizendo assim, isso não funciona não vou gastar dinheiro com isso, não vou fazer investimento. Então, esse é o que vai ceder os seus passos para a agricultura, porque esse processo ele já está acontecendo naturalmente. Né? E não é difícil você manter uma pecuária rentável e lucrativa. Muita gente acha que é difícil. Agora, pensa na dedicação que o cara da soja tem, pensa no investimento que esse cara faz para ele poder ter o retorno. Né? E o pecuarista, em geral, não quer fazer esse tipo de coisa. Então, o cara que não se adequar, Antônio, aquele pecuarista que não perceber que é necessário recuperar a sua área de pastagem, que é necessário, né, que ele faça um bom manejo do solo, da planta, um bom manejo do seu animal, ele é o cara que vai sair da atividade. As perspectivas, elas não são boas. Elas não são interessantes para a pecuária se você olhar o camarada que trabalha num sistema mais extensivo. Então, intensificar a área de pastagem é você aproveitar melhor a sua terra. Né? E eu não estou dizendo aqui que necessariamente você tem que colocar toneladas e toneladas de adubo, fazer pivô central, 500 mil piquetes, não é isso. Intensificar não é isso. Se você tem uma fazenda que tem uma taxa de lotação de 0,8 A por hectare e subir ela para 1, você já intensificou, concorda? Uhum. Você já melhorou. Excelente. Né? Então, você já fez um aumento significativo ali. Né? Se você tem uma taxa de lotação de 1, sobe esse negócio para 1,2, quantos por cento você já aumentou no seu negócio? Então, você tem que enxergar, você não precisa sair de 0,8 A por hectare para 5, igual aquele programa que você viu, igual aquele pecuarista que você viu algum programa de TV ou um vídeo do YouTube. Mas você pode sair de 0,8 para 1, de 1 para 1,2 e o processo continuar. Né? Então, a questão das áreas de pastagens no Brasil é que durante muito tempo, né, nós fizemos uma pecuária que era mais barato você abrir novas áreas para poder expandir do que recuperar o que ficou para trás. Só que hoje isso não cabe.
Hoje, essa pecuária em que você abre uma nova área e não recupera a que ficou, ela não se paga. Ela não fecha a conta. Porque o valor da terra hoje não permite mais que você faça isso. Então, só 6%, esses dados são do Instituto Integra, 6% só da nossa pecuária produz no limite, no nível que poderia produzir. Os outros 94% de alta respondem. mesmo, se fosse alto rendimento. De uma pecuária boa, rentável. 94% produzem abaixo do potencial da fazenda. Você tem ideia do que é isso? 94% dos nossos pecuaristas não conhecem o potencial da própria fazenda. Então, assim, nós temos plantas forrageiras porque nós temos N tecnologias disponíveis hoje no mercado. Por exemplo, um capim novo que chega no mercado, ele é uma baita de uma tecnologia. Um adubo que é protegido, que você perde menos, é uma baita de uma tecnologia. Então, tecnologia não é só você colocar um pivô central dentro da sua fazenda. Sair instalando sensor para cima. Exatamente, e pra baixo, colocando lá os cordãozinhos na vaca, né? Tem o boi, tem o negócio da retina e tal. Inteligência artificial. Não é só isso. Então, tem muitas coisas que a gente acha que não cabe na nossa fazenda, mas que cabe. Né? Então, hoje a gente consegue fazer pecuária de uma forma mais intensificada do que se fazia antes. E nós andamos muito rápido, mas o meu copo está sempre meio cheio, Antônio. A nossa pecuária, ela já avançou muito. Até a década de 1980 a gente importava carne. Hoje nós somos o maior exportador que tem. Agora você imagina, Antônio, se a gente colocar as nossas áreas de pastagem na ponta dos cacos, nós vamos fazer uma devassa nesse mundo. Ninguém vai competir com a gente. Ninguém. A nossa pecuária é extremamente promissora. O nosso pecuarista, ele é resiliente, ele consegue se adaptar, a gente fica dependente do mercado, né? E ele sabe que a balança fica uma hora boa, uma hora ruim, né? Ele tem um ciclo que normalmente já é mais desenhado também, né, Janaína? Ele sabe. Que, tipo assim, ó, no momento de crise, um momento de adversidade, é um momento que ele tem que talvez estar um pouco mais capitalizado para segurar o tranco e saber que, pô, quando chegar no preço de alta, eu tenho que estar preparado, eu preciso ter animal para bater. Exatamente. Porque imagina, o preço está lá em cima e eu não tenho animal. Que catástrofe que é para uma fazenda. Pois é, não, o que é pior. Quando o preço está lá embaixo, você quer trocar genética, ou então você quer trazer mais animais para quando chegar na alta você ter, você não pode porque você não tem comida. Preço do bezerro baixo, você quer colocar, mas não pode. Você até poderia ter comprado, mas não compra. Por quê? Porque você está descapitalizado. E você sabe que o que você está falando... Isso aí é complicado, entendeu? O que você fala, a gente acaba tendo uma experiência maior na agricultura, né? Eu vim da área de grãos, esse tipo de coisa. E recentemente nós tivemos um especialista aqui sentado num podcast, que foi o Alencar Zanon, e ele tem um projeto bem interessante, porque é um dos poucos pesquisadores que eu conheço que tem artigo publicado na Nature, por exemplo, uma das mais renomadas, né? E lá no caso da agricultura, ele falou assim, ó, Antônio, ó, a gente já provou por A mais B que era possível você produzir 250 sacos de soja no sistema soja-milho sem ficar inventando muita moda. É só o uso de boas práticas agrícolas. E eu começo nessa conversa, depois de te escutar por alguns minutos, a imaginar que isso também deva ser muito parecido com o que a gente tem na pecuária. Com certeza. Assim, ó, eu não preciso ficar buscando o que tem de mais novo, porque vai passar o boi vai passar por dentro de um lugar que a gente vai medir por inteligência artificial, o tamanho. Não, isso pode até dar eficiência operacional. Sim. Mas que a maior parte das coisas vão ser resolvidas com boas práticas, né, da pecuária. E agrícola, inclusive, de manejo do pasto. Sim. Que eu acho que é por aí. Se eu conseguir usar melhor o território que eu tenho disponível para produzir capim e, consequentemente, eu ter algum ganho em relação aos animais, automaticamente nós vamos sair do que você falou, do 0,8 para 1, do 1 para 1,2 e assim dentro de cada ciclo nós vamos fazer avanços sucessivos. É o próprio processo de intensificação. Mas só para eu concluir, o raciocínio, já te falo dessas boas práticas, se a nossa pecuária resolve fazer essas boas práticas, se a gente consegue fazer com que as nossas áreas de pastagens produzam mais e melhor, nós vamos voar. O Brasil tem um baita de um potencial. Mas a questão é a seguinte, nós temos hoje 165 milhões de hectares de pastagens, grande parte dessa área produz abaixo do que deveria produzir, já está entrando em processo de degradação ou então completamente degradadas, algumas áreas inclusive nós não conseguimos mais recuperar. Né? Mas essas áreas que são recuperáveis, elas serão recuperadas, ou em sistemas integrados ou somente lavoura, ou vão ser recuperadas com a pecuária. Porque o que acontece? Em todas as áreas que você faz lavoura, você pode fazer pecuária, mas não é toda hora que você faz pecuária que você faz lavoura que você faz pecuária. Isso é importante.
Por quê? Porque a pecuária ela é feita nas áreas mais marginais, a pecuária é feita em alto de morro, é feita no alagado, que dependendo da agricultura ela não entra, não é mecanizável, você não consegue ajustar. Perfeito. Então, nós vamos ter que nos preocupar com essa pecuária, que é uma pecuária de área marginal, porque provavelmente essas áreas melhores que nós temos no país vão ser destinadas à agricultura ou a sistemas consorciados. Então, os sistemas integrados, eles vão ser nós vamos sentar aqui de novo daqui a 20 anos para poder falar de um podcast que grande parte do nosso país vai estar trabalhando com sistemas integrados, que é o que vai funcionar para o nosso país. Nós temos condição climática para poder fazer isso, várias safras, vamos colocar o boi no meio das safras, isso já está acontecendo, isso é uma realidade. Então, aqui no Centro-Oeste, isso acontece demais. Então, isso é o que vai ajudar a gente. Então, o que vai acontecer? A nossa lotação média no Brasil, esse dado é um pouco controverso. Mas a taxa de lotação média no Brasil, vamos considerar que seja 1. Falam de 0,9 a 1,2. Uma unidade animal por hectare, considerando uma unidade animal como um animal de 450 quilos de peso corporal. Então, a taxa de lotação média no Brasil é de 1 A por hectare. Nossa, nós temos condição de dobrar essa taxa de lotação? Só com boas práticas de manejo de pastagem a gente dobra essa taxa de lotação. Mas qual é o problema? Nós não podemos colocar 400 milhões de cabeças aqui dentro desse país. A intenção não é dobrar a nossa taxa de lotação dobrando o nosso rebanho. Sim. Porque nós não temos capacidade de suporte para isso, porque os nossos pastos são mal manejados e não aguentariam os 400 milhões de hectares, não tem condição de fazer retenção. A intenção é que a gente dobre a capacidade de suporte. Eu tenho que dobrar a produção por área para diminuir essa área e trabalhar com uma lotação mais alta numa área menor. Tratar a área em questão. Exatamente, vou intensificar entendeu? o passo para... Não preciso expandir em área. Aonde eu tenho um A, eu vou colocar 2 unidades animal. Eu vou liberar parte dessa área para lavoura. Perfeito. É isso. É só isso que tem que ser. Então o pessoal fica lá, tem um programa governamental que vai disponibilizar não sei quanto de dinheiro para recuperar 40 milhões de hectares de pastagem no Brasil, vai tudo virar lavoura. Que vire. Nós temos condição de fazer pecuária nos 120 milhões de hectares de pastagem que vai sobrar e fazer pecuária muito bem, porque nós já temos tecnologia para isso, Antônio. O que mais me dói é ver o pecuarista não utilizando técnicas que a academia já resolveu. A academia trabalha, as Embrapas, as universidades, a gente trabalha dia e noite para resolver problemas e a gente vê ainda pecuarista achando que nós estamos só no escritório, que a gente não faz nada. Da mesma forma que a gente vê pesquisador que não escuta o pecuarista, que não está com o pé lá, né, dentro da fazenda para saber realmente qual é a problemática. Então, nós precisamos conversar. A academia e a fazenda, a gente precisa conversar. Porque nós temos tecnologias e que não chegaram ainda lá dentro da porteira. Nós precisamos colocar essas tecnologias dentro da porteira. Isso é extremamente importante. E aí eu tenho uma frase, né, agora voltando a essa segunda parte aí da pergunta que você colocou, da sua fala, eu tenho uma coisa que eu sempre falo, eu sempre coloco isso no meu Instagram, sempre falo nas lives no YouTube. Qual o segredo da pecuária a pasto? Qual é o segredo? Faça o básico extraordinariamente bem feito. É isso. A partir do momento em que a gente sair de 2 zonas que a nossa pecuária vive demais, o pasto passado, principalmente, o pasto passado e o pasto rapado, principalmente. A nossa pecuária trabalha ou você está com pasto passado ou você está com pasto rapado. Nas águas está sobrando capim, na seca falta capim. Ou então falta capim, as águas é seca. Nós precisamos romper a barreira do pasto passado e do pasto rapado. Se a gente só conseguir fazer isso, Antônio, só isso, nós já vamos evoluir muito. Se a gente conseguir trabalhar nesse limite. Depois que você, como pecuarista, entrou nesse limite, aí nós vamos começar a mexer aqui dentro. Qual é a altura de entrada, qual é a altura de saída, quantos piquetes eu vou fazer, eu adubo ou não adubo? Não, primeiro eu aprendo a manejar, depois eu vou adubar. Porque essas tecnologias, elas já existem. Não rapar e não deixar passar é o primeiro passo. Progresso. Exatamente, é o primeiro passo. É o primeiro degrau. Sabe que a gente teve recentemente com alguns... vou falar assim, tive com um agricultor que foi uma das primeiras pessoas que implantou plantio direto dentro do estado do Mato Grosso. E ele falou assim, para chegar onde talvez eu esteja, tem 10 degraus, né? Mas implantar uma planta de cobertura dentro da propriedade é só o primeiro. Porque a gente começa a ver algumas pessoas que falam assim, eu vou trazer a braquiária para dentro do sistema. E, curiosamente, né, uma das coisas que eu acho mais legal, tem um pesquisador, eu não vou recordar agora exatamente, ele falou assim, que a braquiária é a primeira vacina que nós temos para as enfermidades de solo. Olha que negócio louco. Porque a aeração de solo... Incluir isso nos dá uma estabilidade muito funcional para lidar nos tempos de adversidade. Então, nós tivemos recentemente uma condição climática bem adversa, principalmente no Cerrado,
mas que áreas que tinham, por exemplo, braquiária dentro do sistema, independente se era para pecuária a pasto ou não. Se era para fazer um boi safrinha ou qualquer coisa. Mostrou realmente a diferença de você ter um sistema produtivo e não ter apenas uma cultura instalada que te fosse soja ou, no caso, que fosse apenas a cultura precisa do capim. A gente precisa de um sistema que seja funcional. E aí eu partiria para a seguinte pergunta. Bom, seria tão básico, uma vez que eu já tenho meu nível de consciência de que, ó, eu não posso ter pasto rapado e também não posso ter pasto lenhoso, passado, né? Que boas práticas você acredita que, assim, todo pecuarista deveria se atentar, né, no seu processo de construção de um sistema produtivo? Primeira coisa é o planejamento da atividade. Isso aí é eu costumo dizer que o maior gargalo da pecuária brasileira é o manejo. E acho que a gestão está lado a lado. A gestão das áreas de pastagem no Brasil é muito mal feita, assim. O pessoal não consegue fazer conta, né? Então, se você sabe exatamente quantos quilos de soja foram colhidos, quanta saca de soja colheu e quanto custou cada uma. É muito difícil o pecuarista saber o quanto custa a tonelada do capim. Ok, ele não é obrigado a saber isso, mas ele precisa saber o quanto custou aquela arroba. Né? Então, por que ele precisa saber disso? Qual é o custo de produção? Para grande parte dos pecuaristas do Brasil hoje, se a gente chegar lá e pedir para ele colocar o preço no produto, ele não sabe quanto vai ter que colocar de margem, porque ele não sabe quanto custou. E antes de eu responder a sua pergunta das boas práticas, eu vou só fazer um parênteses aqui para dizer que o que faz a pecuária ganhar dinheiro, principalmente a bovinocultura de corte, são 3 pontos importantes. A taxa de lotação, o ganho médio diário e o preço. Então, o pecuarista é dependente desses 3 fatores. Taxa de lotação, ganho médio diário e preço. Se ele não dominar esses 2 aqui para dentro da porteira, ele vai ficar totalmente dependente do terceiro. Então, ele precisa dominar a GMD e taxa de lotação. E isso são as boas práticas de manejo. Então, ele tem que resolver o problema dele para dentro da porteira, para não ficar só vivendo de reclamar do problema de fora da porteira, porque não tem jeito, infelizmente nós não podemos mexer. Quando tiver, ele não consegue controlar. Então, o que ele você consegue fazer dentro da porteira? Dentro da porteira, é daqui para cá que ele tem que controlar com as boas práticas. Porque o que acontece? O preço é o preço. Só que você tem que diminuir o seu custo de arroba. Você tem que aumentar a sua taxa de lotação de uma forma que você não comprometa o GMD. Então, como fazer isso? Com boas práticas de produção animal sob pastejo. E não existe outra forma mais barata de se alimentar o seu rebanho que não seja pasto. O próprio animal colhe, o próprio animal seleciona. É a forma mais barata de alimentar o seu rebanho. Você não tem que ficar lá servindo de garçom de vaca, de boi, nada disso. Só que se você não está remunerando a tua terra, é muito complicado. Vende lá para virar condomínio. Infelizmente é isso que acontece. Ou então você vai ceder para a lavoura, né? Dependendo da região em que você está. Então, quais são essas boas práticas, Antônio? Primeira coisa é esse planejamento. O cara tem que conhecer a fazenda dele e saber onde ele está e onde ele quer chegar. Então, o planejamento ele tem que ser feito no seu nível estratégico, a longo prazo. Olha, eu tenho uma fazenda de tantos hectares e eu preciso trabalhar com essa fazenda em 20% dela cada ano, melhorando ela mais um pouco. 20% o investimento vai ser alto porque ela está muito degradada. Então, vamos fazer 3%, 5%, mas isso tem que estar planilhado. Você tem que entender o que você quer da sua fazenda. Planejamento em nível estratégico é você executar, em nível tático é você executar o que você fez no nível estratégico. E o operacional é o dia a dia. O problema é que a pecuária brasileira ela vive do operacional. Uhum. Então não tem planejamento, eu estou precisando de semente, liga para o cara no desespero para pegar a semente naquele mesmo momento e já sair plantando, não deu tempo do calcário reagir, não dá tempo de fazer nada. Então, a primeira coisa é planejamento. Não é a pessoa falar, qual é a primeira coisa para você ter uma boa pastagem? Aí a resposta, assim, dos meus alunos e alguns técnicos, colegas, é a análise de solo. Não, a análise de solo ela é o segundo elemento. O primeiro elemento é o planejamento da atividade. Você não consegue fazer nada sem planejar. Né? Tem aquele ditado lá que fala que os japoneses planejam 10 anos e executam em 1, né? Uhum. Então muda tudo no projeto, mas depois na hora de fazer só segue o plano que dá tudo certo. Aqui no Brasil a gente planeja em 1 mês e executa em 10 anos. Tudo sem planejamento nenhum, só, né? Nunca fica pronto aquilo que a gente quer. O segundo passo é você fazer a análise de solo, né? A maior parte da nossa pecuária não conhece seus solos. A maioria esmagadora não conhece seus solos, sabe se o solo... A gente ainda tem muito, né, dessa história, meu solo é preto, a terra é boa. E essa fazenda é fraca.
Só de saber que, às vezes o cara fala, análise, só de saber que tem argila já é um baita de um programa. Exatamente. Esse aqui, ó, quando eu comprei, o cara entregou a análise, lá não tem nada, só tem análise física. Exato, mas na verdade, Antônio, nós temos capins muito adaptados a solos arenosos que têm uma excelente produtividade quando você faz o manejo adequado do solo e da planta e do animal. Claro. Então você consegue resultados fabulosos em Tocantins, Norte Tocantins, terra que tem muita Pedra. areia, pedra, solos rasos. A gente consegue ter resultados muito bons de produtividade. Né? Então, ninguém tem que condenar ou exaltar uma fazenda pelo solo, porque isso aí você pode fazer. Haja visto o plantio direto que tem feito para revolucionar várias áreas aí no nosso país. Né? Então, você consegue trabalhar o solo. E esse é um pensamento que o pecuarista precisa ter a longo prazo. Então, você tem que conhecer seu solo. Tem que saber a sua região, o seu microclima, que tipo de planta vai se adaptar, porque o próximo passo para uma boa prática é escolher uma forrageira adequada. Um dos grandes problemas da pecuária brasileira também é achar que existe solução fácil para problema difícil, acreditando em produto milagroso. Isso aí é... Não existe o capim milagroso. O que faz milagre na sua fazenda é o capim que você sabe manejar e que é adaptado às suas condições de solo e clima. E não adianta só escolher um capim que seja adaptado às suas soluções, às suas condições de solo e clima se você não sabe manejar. A gente faz uma pecuária de produto ao invés de processos. E aí fica mais caro. Porque quando você usa produto sem dominar os processos, você encarece a sua arroba, você encarece seu litro de leite. Então, você precisa entender se você sabe manejar. É pegar a tua equipe, se olhar no espelho e falar, nós temos condição de encarar esse capim aqui? Porque só porque você viu um capim maravilhoso numa fazenda tal, não significa dizer que ele vai ser bom. Ele pode até se encaixar nas suas condições de clima, mas a sua equipe pode não estar preparada para utilizar aquela forrageira. Porque tem capim que dá na cara da gente mesmo, que eles são muito dóceis para o manejo. São capins que quando você vê os resultados de pesquisa, os resultados registrados no Ministério, você vê os resultados fabulosos, mas que condição que você conseguiu aquilo? Você vai conseguir dar essa condição para ele, que é uma condição boa de manejo, né? Uma condição boa de adubação, às vezes. Mas, assim, não significa dizer que se você adubar também você vai chegar no potencial dele, porque não adianta você adubar e não colher. E tem muito pecuarista, acho que, ou, né, vamos falar assim, os encarregados, os administradores de fazenda, que na maioria das vezes, por falta do planejamento, cometem uma sucessão de erros. Exato. A níveis operacionais, que é, por exemplo, vamos supor que essa pessoa ela fez uma diagnose do solo dela, que você tem um resultado. E aí saiu lá, Janaína, que o cara devia usar 4 toneladas de calcário. Tá, daí ele prefere, né, fazer 2 toneladas, né, na área inteira. Tal, tipo, né, do que fazer as 4 toneladas numa área menor para chegar lá e fazer um negócio bem feito, né? Então, essa parte do que nós estamos falando, ela cruza, né, um erro técnico agronômico do negócio, do estabelecimento desse pasto, com uma falta de planejamento e direcionamento. Você fala, cara, é o seguinte, a gente não precisa dobrar de um ano para o outro a nossa unidade animal aqui. Nós precisamos fazer avanços progressivos, né? E acho que isso que você está falando sai diretamente. Cara, tem liderança estratégica para chegar no objetivo final da fazenda, porque acho que é muito doloroso a pessoa que é um pecuarista ou um empresário, ela chegar ao final da sua atividade e falar assim, cara, não sobrou nada. Todo esse esforço. Exato. Né? Então acho que acontece E ninguém acha muito... isso bom. Ninguém quer passar por isso. Você quer chegar e no final e perceber que você teve um ganho com aquilo que você se dedicou. Mas, quando se fala disso, quando se faz isso que você está falando, que ao invés de você colocar as 4 toneladas em metade da área, você colocar 2 toneladas no dobro, né, na área completa, isso aí acontece mais do que você imagina. Existe um número mágico no Brasil que fala para a gente colocar 3 toneladas de calcário nas áreas de pastagem, independente de qual região que você está, qual estado, qual tipo de solo. Esse número, não sei debaixo do sovaco de quem saiu esse número, gostaria até de saber quem foi o mágico que gerou esse número. E esse número é uma realidade. Isso não existe. Inclusive, eu estou para te dizer que dentro da mesma fazenda, às vezes um piquete do lado do outro, as recomendações elas vão ser diferentes. Claro, com certeza. Tem uma mancha de solo, alguma coisa aí. Isso não é fazer o básico extraordinariamente bem feito. E você deu um exemplo bem bacana dessa história do calcário, porque o calcário, cara, sofre demais com esses negócios, porque o calcário é bom demais para a gente errar, né? O pessoal erra muito na aplicação do calcário. Aí aplica o calcário, não espera o calcário reagir, aí já quer fazer a adubação fosfatada junto com o calcário. Né? Aí tem várias outras coisas, né? Eu boto o gesso junto com o calcário, até pode, não é proibitivo, mas se separar, você tem um resultado melhor. Isso é fazer o básico
né, bem feito. É você ter um plano, ter uma ordem para você fazer as coisas. Se a bendita da análise de solo recomendou 4 toneladas de calcário, meu amigo, coloca 4 toneladas de calcário, pelo amor de Deus. Não vamos colocar menos e não vamos colocar mais. Ah, posso colocar mais? Pode, tá? Só que o pessoal da lavoura faz muito isso. Eleva muito a saturação por base. Mas eu queria deixar um recado pro pessoal do capim aqui, que o pessoal da lavoura usa micronutriente, gente. O pessoal do capim não usa, porque o pH, quando tá alto demais, ele inibe a absorção de alguns micronutrientes. Né? Embora nossos níveis de exigência em plantas forrageiras seja bem menor do que das culturas, a gente esquece desse detalhe. Ah, eu vou fazer igual a lavoura, vou levar minha saturação por base aqui. Pode fazer, mas lembra que o povo da lavoura usa o micronutriente. Inclusive, eu acho que é bem legal e oportuno falar assim, né, que a gente tem que tratar o pasto, exatamente, né, como planta de maior interesse econômico. E é mesmo, né? Você até tem o livro, se quiser falar um pouquinho, né? Fala assim, ó, seu pasto também é lavoura, seu dinheiro é capim. São 3 como é que livros. é isso daí, Janaína? Na verdade é o seguinte, pasto é lavoura. Isso é uma das coisas que eu bato, eu tenho 3 frases, né, que, para causar a frase de impacto, o professor inventa uma série. Não é porque eu acredito nisso mesmo. Pasto é lavoura. Se você não tratar seu pasto como uma lavoura, como outra qualquer, você não vai ter rentabilidade, não tem como ter lucratividade na fazenda, esquece. Então, pasto é lavoura. Se você deixar lá, se você investir, ele te dá, ele te responde. Né? Se você largar para lá, ele também vai matar, tudo bem. É uma atividade de menor risco, só que você tem uma menor rentabilidade. Você vai estar nos 94% que não aproveita o potencial da fazenda. Aí você tem que decidir onde você vai estar. Se você quer estar onde não se aproveita o potencial da fazenda, ou se você quer aproveitar o potencial da sua fazenda e deixar um negócio bom para os seus filhos, né? Isso é interessante, porque nós estamos tendo vários problemas com sucessão. Né? Ninguém quer receber um negócio que só dá dor de cabeça, né? Ninguém. Se tiver lucrativo, você pode ter certeza que várias gerações vão ficar no seu negócio. Então, pasto é lavoura, como outra qualquer. A segunda frase é, né, seu dinheiro é capim. Eu sempre falo pro pessoal, lembre sempre. O pessoal sabe que no final eu vou falar isso, né? Pasto é lavoura, seu dinheiro é capim. O meu Antônio, tudo que eu tenho na minha vida, eu devo a capim. É tudo. Tudo. Não tem a menor dúvida disso. É engraçado porque quando você é criança, você tá pensando que o dinheiro é capim? Esse livro aqui, O Seu Dinheiro é Capim, a primeira frase é essa. Que eu tenho alguns ditados que eu não gosto. Esse é um. Tá pensando o quê? Que meu dinheiro é capim? A minha resposta, o meu é. E o pecuarista tem que entender que o dele também é. Tudo que ele tem, ele deve ao capim. Porque ele até pode, né? Ele não consegue de jeito nenhum ter animal se ele não tiver capim. Ele pode ter capim e não ter bicho. Capim fica lá. Mas ele não vai conseguir ter desempenho se ele não tiver uma planta forrageira que vai fazer parte do sistema dele. Então, tudo gira em torno do capim. É porque o que acontece? Diferente da soja, do milho, você não vende o capim. O pecuarista não vende capim. Mas ele vende o produto... O pasto colhido. Exatamente. Né, pelo animal. Exatamente. A nossa coletadora tem rabo, tem focinho, né, tem boca. E não dá para regular. Você não consegue fazer uma regulagem simples, você tem que ficar botando animal, tirando animal, tá? A regulagem é complicada. Mas o pecuarista precisa entender que o bem mais precioso que ele tem dentro da fazenda é o capim. Conservando o solo e fazendo uma boa produção de capim, o resto, Antônio, é consequência. E aí tem a terceira frase, que esses 3... aqui eu tenho 2, né? O terceiro vai ser até o final do ano, que é o no pasto é mais barato. Produzir a pasta é mais barato. Doa quem doer. Né? Nós estamos falando aqui de escala de produção, não existe briga entre confinamento e sistema de pastejo, não existe isso, os sistemas se complementam. Né? Até porque 99% dos nossos animais no Brasil, ou eles foram criados totalmente a pasto, ou passaram pelo menos alguma etapa da sua vida no pasto. E, voltando para o seu primeiro raciocínio, não existe no mundo nenhuma outra cultura que tenha maior área do que pastagem. É a maior cultura do mundo. O que nós precisamos mudar é que é a maior cultura agrícola do mundo. Nós precisamos tratar o pasto como lavoura. E é uma das atividades não tem... né, mais antigas do mundo. Exatamente. Né? Começa por ali. Não tem outra planta no mundo que tenha tamanha área cultivada quanto a braquiária. E aí eu costumo dizer que nós temos, né, o milagre 3B no Brasil. Já ouviu falar do milagre 3B? O Brasil tem um milagre 3B. Boi branco e braquiária. Isso aí faz a nossa pecuária voar. Rusticidade do nosso Nelore, com a braquiária que aguenta o tranco, e aguenta o pecuarista brasileiro. Né? Porque o pecuarista brasileiro é difícil, ele gosta de dar uns pau na braquiária. Tem umas aí que tá até querendo botar os pecuaristas na Lei Maria da Penha, de tanto que apanha. Mas aguenta o tranco. Né? Então esse é o grande milagre. Então, e aí vai ser a trilogia, o terceiro vai sair. E esse aqui, ele entrou no meio dos 2 aí, porque havia uma necessidade. Todos os livros são em parceria com o professor Manuel Rosalino, que é um grande parceiro de trabalho. E o Todo Ano Tem Seca.
Todo ano tem seca. Você está preparado? Porque, vou te contar um segredo. O pessoal que está ouvindo a gente aí, que está assistindo. Vai ter seca. Vai ter. Não vai? Vai. Mas não conta para ninguém, só vocês estão sabendo. Então, leva o livrinho, leia o livrinho para você estar preparado para ela. Porque a gente sabe que vai ter. A seca deixa de ser um problema quando você está preparado para ela. Sim. Tudo na vida é desse jeito, não é? Se você estiver num lugar que está muito frio, se você colocar um casaco, você não vai sentir tanto frio. Se você colocar um gorro, você sente menos. Colocar um cachecol, menos ainda. Então, quando você vai para um lugar que é muito frio, vamos lá para Gramado, o que nós vamos fazer? Levar tudo isso. O povo lá de Gramado, quando vier aqui para Cuiabá, vai vir só de tanguinha. Não vai trazer nada. Então, a gente tem que estar preparado, porque a seca vai chegar. Né? E nós não podemos mais ter essa sazonalidade de produção. Não tem como. E aí os livros têm essa intenção. E vai chegar um novo aí, né? E quem quiser, nós vamos deixar o link na descrição, para quem vamos falar assim, tá acompanhando mais pelo canal da My Farm Agro, né? Provavelmente o pessoal do Forragicultura tem esse link disponível a todo momento, mas nós vamos colocar também nesse vídeo para que você possa adquirir esses livros. Janaína, eu acho que é muito, já que nós estamos falando muito do termo capim, né? Vamos aproveitar a ocasião e explicar um pouquinho para as pessoas o que nós vamos encontrar na edição do nosso evento e o que nós podemos esperar sobre o Capim Day que vai acontecer, tanto em Goiânia quanto Campo Grande. O que você preparou na sua palestra, né? O que as pessoas vão poder aprender contigo lá? O Capim Day, esse evento que nós estamos fazendo em parceria, né? Muito bacana, que o objetivo é popularizar a ciência e tecnologia, como eu falei no começo do nosso podcast. Esse é o objetivo. Né? Inclusive, agradeço a My Farm aí por confiar no evento, né? Porque é um evento relativamente novo, nós fizemos 2 edições dele em São João del Rei, uma edição em Cuiabá, e vamos agora para essas edições de Goiânia e Campo Grande. E a ideia é fazer um evento itinerante, né, Antônio? A gente rodar esse país aí com o Capim Day, levando essa tecnologia, essa ciência. É um evento em que a gente está trazendo pessoas extremamente capacitadas para falar, né, da produção animal em pastejo. Inclusive o Neivaldo já esteve aqui, hein? Sim, no episódio anterior nós estávamos vai falar de plantas daninhas. Exatamente. Isso, eu assisti, eu vi o vídeo. O Neivaldo vai estar no Capim Day, ele está no Capim Day de Goiânia para poder falar de plantas daninhas, né? O professor Edeno Detman, que é uma das maiores unidades que a gente tem em suplementação animal sobre pastejo, que tem uma linguagem muito bacana para falar com pecuarista também. Felipe Moura, parceiro de outros projetos, que vai falar de manejo, e a Renata Heller, que vai falar de gestão no de Goiânia, né? E também o Cháquer, o Antônio Cháquer, que vai estar com a gente no de Campo Grande, né? Então, assim, são pessoas que certamente vão contribuir e agregar muito para o evento, né? E a gente escolhe essas pessoas assim a dedo, né, Antônio, para poder ter certeza que vai entregar para quem estiver lá, né, tudo que eles esperam. A minha parte é formação de pastagens. Porque a gente fala muito de manejo, né? Manejo, mas não tem como você manejar um pasto que está mal formado. Então, se ele já começa todo torto, todo errado, não tem como você fazer uma pecuária lucrativa num pasto mal formado. Né? Então, eu vou trazer para o pessoal o que fazer para que a gente tenha um pasto realmente bem formado, para que a gente acerte nesse processo de formação, para que a gente consiga colocar esses animais o mais rápido possível para ter melhor rotatividade. Né? Então, nós vamos estar abordando esse assunto que é muito importante. Vamos falar um pouquinho de adubação, de implementação, regras para calagem, vamos falar da semente, que é importante escolher uma semente de qualidade. Né, isso é uma coisa, o pecuarista tem muito hábito de comprar semente pelo preço, então nós vamos quebrar um pouco esse mito para a gente poder comprar semente pela qualidade. Né? Então eu tenho uma expectativa muito boa para esse evento, para a qualidade dele, né, considerando o nível das pessoas que vão estar lá levando as experiências, né, para quem estiver lá no nosso evento. E eu concordo. Inclusive esse evento, né, ele é pautado no pecuarista, no agropecuarista, que de repente tem as 2 atividades. E eu acho que é muito importante também a gente estender esse convite a quem está a nível operacional, para a pessoa também entender um pouquinho sobre, por que eu preciso fazer uma calagem muito bem feita, por que eventualmente eu tenho que ter um cuidado na hora de fazer a semeadura, escolher uma semente de qualidade, porque tudo isso daí a gente quer perenizar o negócio. Vamos falar assim, eu preciso ter um bom estabelecimento para chegar ao final do ciclo e ter perpetuidade no negócio. Eu tenho certeza que um pecuarista ele não faz todas essas práticas pensando em fazer renovação todo ano. Nem pode, né? A conta não teria fecha. como. Então, é muito interessante a gente saber que nós vamos ter uma jornada. Então, nós vamos entender sobre formação, depois nós vamos entender sobre, sim, boas práticas de manejo agrícola. Vamos falar um pouquinho sobre plantas daninhas, e aí particularmente falando do evento de
de Goiânia, que é essa primeira edição. Depois a gente vem falar um pouco de suplementação, falar assim, o que nós podemos complementar que eventualmente não foi fornecido pelo pasto ou que pode ser potencializado. E, não menos importante, mostrar um painel sobre a gestão do negócio, Sim, né, da propriedade agrícola. Então, assim, nós vamos sair do ponto A ao ponto B, mas de uma maneira muito simples, direta, fazendo a linguagem das pessoas que fazem o dia acontecer. Né? Então, assim, é a pessoa que está todo dia lá no campo, né, que a gente costuma dizer que é uma metodologia meio pé no barro mesmo. Seja, todo mundo que está ali tem um nível de experiência muito alto para poder contribuir com o pecuarista e que ele tenha realmente uma rentabilidade e que a atividade ela seja durável. Né? Eu acho que esse é o objetivo principal. Uma coisa interessante, Antônio, é que eu queria também fazer um convite, né, aos proprietários das fazendas que coloquem no Capim Day seus gerentes, você pode até trazer os vaqueiros, eu tenho certeza que nós vamos conseguir falar uma linguagem muito boa para todo mundo. Né? Então coloque os gerentes da fazenda para poder fazer o Capim Day, para ele poder levar para a sua fazenda a tecnologia. Eu não posso porque eu tenho um negócio, eu vou estar não sei aonde, mas né, tira lá o gerente um dia da fazenda para ele poder ir lá no Capim Day, que eu tenho certeza que isso vai ser uma transformação na fazenda. Porque quando a gente coloca eles nesses eventos, eles vão fazer uma ligação com as práticas que eles têm lá e vão conseguir executar. Porque nada do que vai ser dito ali são coisas que eles não fazem no dia a dia. O que a gente vai quebrar ali talvez seja algumas tecnologias que estejam sendo utilizadas de forma subutilizadas, né? Não tão corretas. Então, talvez em algumas fazendas o Capim Day vai fazer um ajuste fino, na outras vai fazer uma revolução. Mas é importante que todo mundo esteja inserido no processo, né? E uma coisa que você falou que é bem legal, que me veio agora lembrar, é que na ocasião do Capim Day, nós vamos fazer o lançamento de um outro livro, né? Sim. Nós vamos falar muito sobre os mitos, na verdade, que a gente tem na pecuária. Então é uma oportunidade, inclusive, de você aprender lá com a gente e levar um pouco de conhecimento para casa, para a fazenda, com um livro físico, né? Então todo mundo que adquiriu o seu ingresso, que inclusive vou deixar o link aí na descrição, né? Vai estar levando também... além do kit participante, obviamente, mas também vai levar um exemplar desse livro para desmistificar um pouquinho sobre a pecuária. O livro, se inscreveu, ganhou o livro. Vai estar disponível para vocês dentro da sacolinha. Excelente. Prof, eu gostaria de agradecer imensamente pelo papo, pela conversa. Eu acredito que foi muito interessante para quem está nos acompanhando aqui, seja você da My Farm Agro ou do Forro Agricultura, que não me conhece também, porque a gente consegue passar um pouquinho do nosso pilar educacional, que eu acho que é muito importante. Eu sempre gosto de frisar que, assim, eu acredito muito mais nas pessoas do que nas coisas, né? Então, assim, uma das missões que nós temos como empresa é realmente contribuir para que nós tenhamos pessoas melhores dentro das propriedades agrícolas, seja ela uma lavoura de soja, de milho, ou agora uma lavoura de capim. Dentro de uma lavoura de capim. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a todo mundo que contribuiu e deu essa oportunidade, nos deu atenção aí para conversar. Tá certo, Janaína? Muito obrigado e espero que a gente possa se encontrar novamente aqui nesse podcast. Eu que agradeço, Antônio. Pode contar comigo sempre. É um prazer estar aqui com você. O pessoal aí que chegou, né, nesse podcast pelo Forro de Cultura e Pastagens, pode ir lá procurar nas plataformas de streaming My Farm para poder ouvir também, porque vem muita gente boa aqui. Né? Segue no YouTube, like, e vamos todo mundo ajudar na realização desse sonho, que o Antônio já comprou também, né? Tá comprado. Então, vamos juntos e lembre-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim, no pasto é mais barato. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Nos vemos num próximo videocast.